Estão vendo tudo bonitinho? Que Sim. eu parei de ver vocês. Então, bom, a leitura de rosto, ela me fala de todos os padrões de característica que eu tenho no corpo da gente, né? Elas trazem tendências tanto motivacionais, né, como emocionais, né? Então, eu tenho tendências emocionais e motivacionais que o pessoal fala que a gente não tem, a gente nasce sem manual do usuário, mas o manual do usuário ele está aqui, ele está escrito. O rosto tem muito dessa informação e o corpo também traz, né? Eu costumo dizer que o rosto ele me fala como eu pretendo agir, de que forma eu pretendo agir, e o corpo ele me traz a informação do que está bem ou mal resolvido no meu inconsciente, tá? Então esses são alguns dos livros são bem alguns, tá? Os mais fáceis de arrumar aí, e alguns dos livros que eu baseio esse conhecimento, né? Eu queria deixar aqui que é para vocês se quiserem ir atrás também, né? E aqui eu tenho a imagem depois da concepção, né? Eu tenho a concepção aqui e o começo da divisão das células. O que é que acontece quando eu vou falar sobre a linguagem do nosso corpo? O nosso corpo ele tem padrões de vivência, né? Então, eu estou vendo aqui a célula se dividindo e nesse processo de divisão, ela trabalha a contração e a dilatação. Então, ela tem a retração e a expansão. A célula, assim como a gente, todo mundo aqui está respirando. O que acontece com o nosso pulmão? Ele se retrai e depois ele expande, né? Você pega muitos animais aí que, quando eles estão ameaçados, você pega pássaros, por exemplo, ele abre as asas, ele infla a asa que é para ele parecer maior. Então, quando você inspira forte, você tem a expansão do teu tórax aqui, então dá a impressão que você tem um tamanho maior, né? Mas esse movimento de contração e dilatação, de retração, de expansão, ele fala, quando o nosso corpo, quando o nosso rosto é desenvolvido, ele fala de uma certa abertura ou defesa, porque quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente se encolhe, né? É normal quando qualquer pessoa, quando qualquer ser vivente, ele está se defendendo de alguma coisa, você não está aqui aberto, você está aqui contraído. O boxeador, por exemplo, ele traz o braço aqui que é para se defender. Então ele não está expandido, ele vai se expandir quando ele ataca, mas ele se defende aqui retraído, né? E aí que a gente vê se a pessoa tem flexibilidade ou rigidez. Então, no processo de desenvolvimento do nosso corpo, o que acontece? A gente tem camadas, né? A gente tem tubos e camadas. Como assim tubos? Eu tenho um tubo para respirar, que vai levar o oxigênio para dentro. Eu tenho um tubo de alimentação. Eu tenho um tubo de excreção, né? De tudo aquilo que foi absorvido e todo mundo já ouviu falar no movimento peristáltico, que é um movimento de contração e expansão do nosso intestino, né? A gente tem a medula óssea, então você tem o crescimento do osso e a medula no meio, né? Então, tudo isso são tubos, camadas, as veias, né? E a gente tem a derme, a endoderme, as camadas mais internas da pele, a gente tem os órgãos, as vísceras, os órgãos são estruturas físicas que são todas preenchidas, por exemplo, o fígado ele é todo preenchido, e as vísceras, né? As vísceras são ocas por dentro, então esses tubos e camadas é que vão levar nutriente, é que vai levar a alimentação para as nossas células todas, e é isso que vai definir para a gente como esse corpo vai ser desenvolvido, tá? Então, se você tem uma pele mais grossa, que nem a minha, né, que é gordinha, cheia de gordura, ou se a tua pele é mais fina,
isso também vai trazer um padrão de comportamento aí para você. Agora, quando a gente fala de rosto, né, eu vou olhar o quê? Se ele é um rosto largo, se ele é um rosto estreito, se o nariz é largo ou estreito, se o olho está mais aberto, mais fechado, se tem tônus muscular, se a pessoa tem intensidade no rosto ou não, porque tudo isso vai me falar de padrões de comportamento, né? Então, a leitura, ela parte de um princípio meio que simples, né? O rosto, ele é moldado não só por aquilo que a pessoa viveu, mas pelo como ela viveu, né? E como ela repetiu os mesmos padrões de expressão de sentimento conforme a vida dela foi passando. Então, quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de vínculo, tudo isso está expresso no rosto da gente, né? Então, os relacionamentos ela ativa, por exemplo, as emoções primárias, né? Medo, raiva, carinho, amor, afeto, e isso ativa os mesmos grupos musculares. Então, quando a gente olha para as rugas no rosto de alguém, a gente está olhando por como ela reagiu a tudo aquilo que ela passou durante a vida inteira dela. Porque quando a gente vai lá para academia e trabalha um grupo muscular, esse grupo muscular ele fica marcado, né? E é exatamente isso que acontece com o rosto da gente. Então, como a gente reagiu à frustração, à expectativa, né? Entender o rosto é entender como uma pessoa se vincula, é entender como ela cultiva culpas, escolhas, como a história dos relacionamentos dela se seguiram, né? Então, é tudo isso. Para que serve todo esse conhecimento? Ele serve para a gente expandir a nossa consciência e, de certa forma, melhorar em muito os nossos relacionamentos, né? Porque a gente, reconhecendo padrões na gente, por exemplo, a gente pode trabalhar algum tipo de mudança, né? Se aquele padrão a gente entende que é um padrão negativo, a gente pode trabalhar mudança. E essa mudança, como tem gente aqui que trabalha com micropigmentação, né, sobrancelha, boca, essa mudança, por mais que ela venha de fora, ela afeta a pessoa que está ali, né? Então, se o inconsciente da pessoa não estiver preparado para receber essa mudança, vocês já devem ter visto gente que fez harmonização de lábio ou tentou aumentar o tamanho do lábio e ele ficou completamente desproporcional ou torto, né? Essa tortuosidade, ela vem porque o inconsciente da pessoa não estava pronto para aquilo. Aí ela perde o foco, porque se tem alguma coisa ruim no teu corpo, a gente perde completamente o foco. Quando a gente está com desinteria, a gente não consegue pensar no que a gente tem que pagar de boleto, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O corpo da gente, ele assume nele, quando a gente está com alguma dor ou tem algum problema físico, ele gera nele esse problema exatamente para você parar de olhar para fora e olhar para dentro. Então, se você vai fazer um procedimento estético e aquilo fica completamente desproporcional, é porque você não estava pronto para aquela mudança. Agora, quando você vai fazer uma mudança estética cara, fica perfeito na hora ali, já fica pronto e bonito e bom, é porque o teu inconsciente estava esperando aquilo acontecer, né? E a gente não toma a decisão de bate pronto, vou fazer agora. A gente já tomou a decisão há semanas, né? E você espera um tempo para racionalizar ou justificar o porquê que você está fazendo aquilo, e aí você vai lá e faz, né? Então, vamos lá. O que é que eu vejo no rosto, né? Eu divido o rosto em três partes, vocês estão vendo aqui 9, né? Porque aqui tem 3, aqui mais 3, aqui mais 3, né? Então, eu tenho o mental, que vai do começo do cabelo
até o osso supraciliar aqui, né? Então, se você colocar o dedinho aqui em cima do teu olho, você vai ver de onde começa o teu cabelo até aqui em cima. Eu tenho como a pessoa pensa, tá? Desse ossinho aqui até a base do nariz, eu tenho como a pessoa sente. E daqui, da base do nariz até aqui embaixo, eu tenho como a pessoa age. Então, quando eu olho para o rosto de alguém, né? Quando eu olho para o rosto de alguém e eu vejo, deixa eu tirar aqui os desenhos. Quando eu olho para o rosto de alguém e eu vejo como esse rosto é formado, é isso que eu vou prestar atenção. Eu vou ver se o rosto ele é dilatado ou se ele é retraído, em que parte, né? Então eu tenho mental, sentimental e ação, né? Então, olha, eu estou olhando um rosto super dilatado em todas as partes e eu estou olhando do outro lado um rosto bastante retraído, né? Ele só tem expansão na parte sentimental aqui. Então, quando eu olho para esse rosto aqui, eu estou olhando uma pessoa de ação. Por quê? Porque a parte de baixo aqui, ela é mais larga, para depois ela trabalhar de maneira sentimental, para só então ela trabalhar o mental. Quando eu olho para esse outro rosto, eu estou olhando para alguém que é sentimental, trabalha primeiro o sentimento, para depois trabalhar o pensamento, para trabalhar a ação. O que é que eu estou vendo aqui? Né? Nesse aqui, a pessoa é impulsiva, ela primeiro faz, para depois sentir qual foi o impacto daquilo que ela fez para todo mundo, para só depois realizar se ela fez alguma coisa boa ou não nesse processo. Já o outro rosto do lado, ele primeiro sente, né? Ele primeiro sente, para depois pensar, para só depois agir. Esse aqui, ele não perde oportunidades. Esse aqui, por conta de pensar, de primeiro sentir para depois raciocinar, ele pode perder o timing porque ele não sabe bem como agir. Esse aqui é tímido, esse outro não, esse aqui é cara de pau, certo? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, aproveitando essas fotos aqui? Eu tenho. Me fala o teu nome que eu não estou vendo a tela. É Ari. Oi, Ari. Ô, Fábio, mesmo ele tendo a boca carnuda, ele é de pouca ação? Veja, a ação eu vou olhar na estrutura óssea, né? Esse Tá, aqui tem uma estrutura óssea mais larga, esse aqui não. tá. Ele tem uma estrutura óssea mais fina. O que acontece é que quando ele age com bastante sentimento, tá? Porque tudo que é gordinho, tudo que é fofinho, tem a ver com sentimentalismo e tudo que é reto tem a ver com metodologia. Sim. No detalhe, se você olhar a lateral do rosto desse cara aqui, ó, a lateral dele é reta, né? Então, por mais que ele seja sentimental na hora de agir, do pensamento para a execução, ele trabalha muito a metodologia, tá? E Tá. é isso que a gente observa. O que isso vai trabalhar? Quando a gente olha para um rosto que ele é mais expandido ou menos expandido, né? Quando ele tem retração ou dilatação, na dilatação eu tenho a expansão. Todo gordinho, quando você anda com ele na rua, ou todo cara marombado que for grandão e largão, você vê ele cumprimentando todo mundo na rua. Por quê? Porque ele conhece todo mundo. É uma pessoa que tem abertura, tá? Já uma pessoa que tem um rosto mais contraído, ele é fechado, tá? Então isso aqui fala de timidez. Todo mundo que tem isso aqui mais largo e isso aqui mais estreito é tímido. E todo mundo que tem isso aqui mais largo e essa parte de cima mais estreita, que não é o caso desse moço aqui, ele é mais expansivo e age por impulso, tá? Mais alguém quer perguntar?
Bom, Ninguém entendeu? Todo mundo entendeu? Pensando em expansão e contração, eu vejo o rosto dele expandido aqui, mas olha como o olho dele está juntinho. O olhar dele é contraído. No caso dele, o olhar não está tão expandido, mas é mais expandido do que o dele. Tá? Então, esse cara aqui é mais observador do que esse cara aqui. Tá? Por que mais observador? Porque eu consigo enxergar melhor o olho dele. Então, esse cara aqui, apesar de ter toda essa expansão, o olhar dele me traz foco. E esse aqui, que tem muita retração, o olhar dele me traz um pouco mais de expansão, que é para eu olhar melhor o ambiente, porque exatamente porque ele é retraído, a retração me fala de certos receios, de certos medos. Então, como ele também é tímido, ele precisa prestar atenção no ambiente para se dar bem, porque se ele não prestar atenção no ambiente, a coisa para ele pode não fluir, né? Então, eu vou olhar se o olhar é mais exposto, se é mais contido, o volume facial, o que é mais móvel na estrutura do rosto quando a pessoa se comunica, porque tudo isso vai me dizer se ela tende a se abrir ou se fechar, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Bom, aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 rostos, né? Eu tenho 3 rostos, olha, 2 com uma mandíbula bem larga, né? E um com uma mandíbula mais estreita. Mas eu posso olhar para quê? Eu posso olhar na pele dessas pessoas, se essa pele está mais esticada, né? Ou se essa pele está mais flácida. Como é que isso está funcionando? Porque, veja, como eu estava explicando aqui antes da gente começar, tudo que é reto fala de metodologia, tudo que é curvo fala de sentimentalismo. Então, quando eu olho para cá, eu tenho metodologia, certo? Eu tenho metodologia. Quando eu olho para cá, eu tenho muito sentimentalismo. E aqui, apesar da flacidez, né? E a flacidez, ela me fala de uma pessoa que está... ela não sorri mais, ela não tem mais tantas alegrias, então ela lida muito com frustrações. E isso no corpo todo, né? Que cada pedaço do corpo também tem um significado diferente. Mas, por exemplo, se eu estou desenvolvendo alguma coisa aqui, eu estou numa posição séria, eu tenho um lado da boca mais caído que o outro, e eu tenho essa marquinha aqui, ó, que ele também tem, da boca para baixo. E olha, ele está sorrindo, certo? Ó, a minha boca vem para baixo. Essa marca para baixo, ela é uma retração, né? Porque não está expandindo, ela está retraindo aqui para baixo. Sim. Isso fala de crítica. São pessoas críticas. Críticas em que sentido? Bom, se eu tenho mais sentimento para depois raciocinar, para só depois agir, eu quero ver todo mundo feliz com aquilo que eu faço. Então, essa crítica, ela me traz uma certa energia para que o trabalho que eu estou fazendo aqui, ou a apresentação que eu esteja montando aqui para vocês, ela explique, né? Então, eu tenho que ter didática para poder explicar para vocês de uma maneira que todo mundo entenda, porque tem gente que nunca viu isso na vida, então pode encher de questionamento. Eu tenho que explicar de uma forma simples, que todo mundo entenda, que seja fácil, né? Se eu usar termos técnicos, retração nasal, retração lateral, ou expansão nasolabial, cara, eu estou falando para ninguém entender. Agora, quando eu desenho, quando eu mostro, quando eu boto a setinha mostrando o que eu quero, fica muito mais fácil de vocês entenderem. Faz sentido? Sim. Né? Ô, Fábio. Diga. A flacidez é o quê? Eu perdi essa parte. Toda flacidez fala de frustração. Flacidez. Tá? Uhum. Toda flacidez fala de frustração. Então, quando eu olho para um rosto largo
e flácido, eu estou olhando para um cara que é expansivo, que é bastante expansivo, mas ele gerou expectativa dentro de, tudo, de muitas coisas que ele fez, e essa expectativa ela não teve retorno. Como não teve retorno, ele ficou chateado, e aí é aí que depois de uma certa idade, tudo isso aqui começa a perder o tônus energético e começa a ficar caidinho, né? E aí você começa a criar papo, começa a criar algumas coisas, por quê? Exatamente porque as coisas não estão correndo da forma que você gostaria. Então, não adianta também fazer uma harmonização facial e deixar o rosto desse jeito, porque lá na frente a pele vai crescer de novo e tudo vai cair, porque você não mantém o teu sorriso, que é o que traz, né, a definição para as coisas do seu rosto, para as partes do seu rosto. Uma criança, um bebê, ele está sempre sorrindo. Então, a maçã do rosto de um bebê, ela é sempre saltada. Quando você olha a maçã do rosto de um adulto saltada, é porque ele sorri também mais, né? Porque quanto menos a gente utiliza um grupo muscular, mais a gente fica flácido. E é por isso que quando a gente vai para uma academia, a gente perde a flacidez e ganha o tônus muscular. Beleza? Então, quando eu olho para um rosto largo, eu estou vendo um rosto que tem facilidade de contato, ele tem facilidade na comunicação, ele é expansivo. Enquanto, quando eu olho para um rosto de alguém que ele é mais alto, né, do que largo, eu estou olhando para alguém que tem uma puta tendência a se fechar, a ser tímido, a ter dificuldade em abertura, né? E foi, de verdade, conhecendo esse tipo de leitura que eu comecei a me trabalhar para poder enfrentar, por exemplo, eu não gaguejo muito, de vez em quando eu dou uma gaguejada, mas fazer uma apresentação ou me expor era algo completamente difícil, né, de eu fazer. Eu mandei mensagem para a área aqui meia hora antes falando que eu já estava pronto. Por quê? Porque entra a timidez ali e a necessidade de ver todo mundo feliz com aquilo que eu faço, né? Então, meia hora antes eu já estava aqui, já estava com tudo pronto, estava revendo no computador a apresentação, o que eu vou fazer, o que eu vou colocar. Porra, eu estudo isso há 30 anos, eu conheço, eu sei do que eu vou falar, né? Mas eu não sei o que vocês estão querendo ouvir daquilo que eu vou falar. Então, eu tenho que me adaptar à necessidade de vocês. Então, essa é a diferença de um rosto dilatado, que não está nem aí, ele chega, ele é aquela pessoa que é a alegria da festa, né? Porque chega brincando com todo mundo, se comunicando com todo mundo, ele conhece a grande maioria das pessoas, e se ele não conhece ninguém, ele vai fazer amizade com um monte de gente, e quando eu falo amizade, é amizade real, porque ele é expansivo, ele não está retraído, né? Sim. É diferente de pessoas que têm o rosto retraído, né? Então, você olha para cá, isso aqui é um ovo, né, gente? Isso aqui é um ovo. Então, é uma pessoa que transpira sentimentalismo. Agora, com essa parte, né, mais larga. É a mesma coisa aqui, essa parte mais larga. Então, é a parte do sentimento, fala mais alto aqui. Só que aí, olha quanto traço reto, né? Ela trabalha todo esse sentimento com metodologia. E quando você vê traços estreitos no rosto, o rosto é mais alto, né, do que largo, porque aqui você tem altura e largura, mas aqui você tem quase a mesma proporção, né? Não é proporcional, mas ele é mais largo, né? Na largura, a gente tem abertura para comunicação. Quando você está retraído, na retração, você não tem a abertura para comunicação, né? E essa pessoa aqui, acho que é Halle Berry o nome dela, não tenho certeza. Foi a primeira pessoa, por exemplo, a primeira artista que eu vi, né? Bom, todo mundo aqui é adulto, né? Um filme dela que eu estava assistindo, pô, eu acho ela linda. Um filme dela que eu estava assistindo, eu vi que o peito dela apareceu lá e o peito dela era flácido.
Eu falei, cara, mas como é que pode uma pessoa que tem dinheiro, que todo mundo vê, chama para um monte de tipo de filme, um monte de coisa, como é que ela tem o peito flácido, né? Ela pode ter a pessoa que ela quiser para relacionamento. Ela tem dinheiro para ela comprar o que ela quiser. Então, isso eu estou falando há mais de 20 anos atrás, né? Então, na minha cabeça, não era compatível a frustração sentimental que está no peito, né? Com o padrão de vida que ela poderia ter, né? E isso é muito legal. Deixa eu tirar os desenhos aqui. E isso é muito legal porque ali eu comecei a entender que cada pessoa, por mais que ela tenha condições, por mais que ela tenha condição, ela também se frustra, ela também entra em depressão, ela também entra em sentimentos negativos, exatamente porque a gente tem expectativa de tudo, sobre tudo na vida da gente, né? Então, quando eu olho para um rosto mais estreito, ele é mais alto do que largo, eu estou olhando para alguém que tem reservas emocionais, eu estou olhando para alguém que tem necessidade de controle interno, que tem muita cautela com relação a vínculos ou relacionamentos. Então, ela se protege contra invasões emocionais, então ela tem dificuldade na intimidade, medo de dependência, ela tem uma leitura constante sobre ameaças emocionais. Então, o que é uma leitura constante? É exatamente isso que eu estava falando para vocês. O que é que essas pessoas esperam daquilo que eu vou falar? O que é que eu vou falar para elas? Por mais que eu entenda, né? Será que elas estão prontas para receber aquilo que eu vou passar? Será que eu estou pronto para passar de um jeito que elas vão entender e receber? Né? Por quê? Porque é um rosto mais estreito do que largo, tá? Então, eu levei um tempo para entender esse processo. Eu demorei para entender esse processo. Então, o que a gente vai olhar efetivamente no rosto, né? Quando a gente olha para um rosto, a gente vai primeiro enxergar o que é mais largo, porque aqui eu tenho expansão de pensamento, mas eu tenho uma retração na comunicação. Então, como é que eu vou explicar para a pessoa que está na minha frente, né, explicar aquilo que eu estou pensando? Nesse caso aqui, por mais que ele tenha uma expansão mental, ele tem também uma expansão na mandíbula. Ele não tem uma boa comunicação, mas o que ele fala aqui em cima, o que ele pensa aqui em cima, ele consegue trazer aqui para baixo. Bem diferente desse cara aqui. E aí, o que é que pode acontecer? Bom, eu tenho alguém que é mentalmente expansivo e ele pode falar ou comunicar de um jeito que ninguém entende. Então, sabe aquelas pessoas que pensam demais em tudo que pode acontecer, em todas as possibilidades, e aí ela vai para um lugar, né, Ari? Eu acho que você sabe do que eu estou falando. Aí ela vai para um lugar e nada acontece do jeito que ela pensou. Sim. Por quê? Porque a criatividade é muito maior do que o ambiente todo. Aí eu planejo tudo que eu vou perguntar, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou falar. E a coisa acontece toda diferente, nada do jeito que eu planejei, né? O que é absurdamente normal em todas as situações de quem tem um pensamento muito grande. Então, olho para pessoas assim, né? Dependendo da estrutura que ela tem, mental, ela vai planejar processos que nunca podem acontecer. Isso pode gerar dificuldade no relacionamento, pode gerar dificuldade num monte de coisa, porque eu ponho você onde eu quero, mas na prática você não vai fazer o que eu estava esperando. Né? E isso, claro que faz toda a diferença. Né? Então, a largura me fala de expansão mental, né? Mas a contração aqui, ela me fala, como se fosse uma garrafa, e o gargalo da garrafa, né? Então, a água aqui, ela flui por inteiro. Chega aqui embaixo, ela forma uma pressão. É a mesma coisa aqui.
exatamente porque eu tenho uma expansão aqui em cima, eu tenho uma pressão aqui embaixo para soltar. E aí eu posso ser bruto, de repente, se eu vou falar alguma coisa daquilo que eu estou pensando, porque vem com uma energia muito grande, muito bruta, né? Aí, é lógico, eu vou olhar no todo. Eu tenho sentimentalismo aqui, muito pouco, né? Bem pouco. Então, eu tenho mais... tudo que é na diagonal fala de dinamismo, tá? Então, tudo que é reto fala de metodologia, curvo fala de sentimentalismo, e na diagonal fala de eu querer ganhar tempo. Só que eu não tenho energia para explicar como é que eu quero ganhar tempo. Aí, porque eu penso muito, eu não tenho espaço para uma entrada de informação muito grande. Então, eu vou ser focado naquilo que eu enxergo. Eu prefiro ouvir mais do que enxergar. Você pede para essa pessoa em cima da mesa da cozinha pegar alguma coisa, ela vai pensar no caminho para a cozinha, ela vai olhar em cima da mesa. Se tiver muita coisa em cima da mesa, ela não vai enxergar o processo, o que você quer, porque ela não tem uma visão mais ampla. Ele tem uma visão um pouquinho maior, né? Mas eu tenho uma estrutura fina para um padrão de energia muito largo. Então, num relacionamento, ele pode pecar por não falar, né? Ou por não se expor, enquanto ele tem muita energia aqui para fazer o que tiver que ser feito, né? Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão tudo certo? Sim, tudo certo. Aí, É eu muita vou olhar... informação, meu Deus. Oi? É muita informação, Peloso. Eu não estou falando nada, tá? Gente, eu tô dando conta de anotar. Então, mas você está gravando, né? Depois vou assistir de novo. Aí eu vou olhar para um rosto. Ele é tonificado ou ele é flácido? Porque quando a gente fica velho, a gente fica flácido. A gente fica flácido porque, pô, você teve filho, depois você tem filho, você trabalha que nem um animal para fazer tudo para o teu filho, né? Porque para o filho você quer dar tudo aquilo que você não teve dos teus pais, né? Então, se a pessoa trabalha a musculatura sorrindo mais, gente, sorrir deixa a gente mais novo, tá? E ficar com cara emburrada deixa a gente mais velho, né? E preocupação ele é interessante porque você vai ter gastrite, você vai ter úlcera, você vai ter enjoo, o teu estômago não vai funcionar direito, e na reflexologia você vai ver isso aqui, ó. Então, quando a pessoa tem muita marca na testa, é porque ela fica ruminando o pensamento, não conheço ninguém assim, mas ele fica ruminando o pensamento e desde sempre tem marquinha na testa. Ou quando a pessoa tem raiva, né? Quando a pessoa tem raiva, ela vai ter aquela marquinha aqui no meio da sobrancelha, tá? Quando ela fica questionando o processo, então eu vou olhar para aquilo, vou ler, não entendo, aquilo me irrita, né? Eu vou questionar o processo, eu vou ter marquinha aqui no meio da sobrancelha, né? Mas, quando eu tenho um músculo firme, eu tenho uma boa comunicação no meu relacionamento. As coisas fluem, porque eu me expresso melhor, tá? E quando é tudo muito rechonchudinho e molinho e flácido, é porque, além de ter deixado de sorrir, eu deixei de expressar tudo aquilo que está dentro de mim, né? Então, eu posso ter conflito frequente, eu posso ter conflito frequente por falar demais, certo? Então, eu tenho tônus alto, por quê? Porque, na dúvida, eu gero enfrentamento. E esse enfrentamento, beleza, resolveu, está resolvido. Seja um problema positivo ou negativo, uma vez que você resolveu, você não tem mais ele, é uma coisa a menos, joga fora. Agora, quando o músculo é mais flácido, né, eu vou ter uma afetividade mais calma, mas eu vou curtir solidão, eu vou curtir estresse, eu vou curtir
eu não vou botar minhas emoções para fora porque eu busco harmonia. Mas por dentro eu posso gerar um monte de outras doenças psicossomáticas exatamente por isso, porque eu tenho dificuldade em expressar minhas necessidades. Eu sou um passivo relacional, porque eu aceito tudo que todo mundo fala, né? E isso vai acumulando silenciosamente frustrações que eu começo a enxergar aqui, mas que vão afetar o corpo todo, tá? Então, não é porque eu tenho um rosto tonificado que eu tenho força de caráter, mas são formas de eu só vivenciar a minha emoção, né? Então, como é que eu expresso a emoção? Como é que eu boto isso para fora, tá? E aí, eu tenho, com tônus elevado, por exemplo, eu tenho músculo firme, eu tenho uma expressão marcada, intensidade de sentimento, de relacionamento, eu tenho reações rápidas nos processos no qual eu me envolvo, e eu tenho um envolvimento mais profundo, exatamente porque eu estou trabalhando aquilo o tempo todo. Agora, pode, de novo, né, trazer conflito de maneira mais frequente, pode trazer uma tendência a desgastar, né, o relacionamento, o desgaste afetivo, né? Então, não é à toa que as coisas acontecem no corpo da gente, né? E quando eu falo de flacidez, eu estou falando de menor mesmo reatividade. Então, eu posso manter um relacionamento por muito mais tempo, mas de uma maneira frustrante, para um ou para outro, ou para os dois, se os dois tiverem falta de tônus, né, no rosto. Agora, se os dois mantêm o tônus no rosto, se eu tenho um relacionamento com você e a gente está indo pelo mesmo caminho, cara, é saudável, né, e os dois se expressam, né, o rosto pode estar mais tonificado. Agora, se nenhum dos dois se expressa, eu posso trazer mais flacidez aqui para o rosto, tá? E a gente olha também a simetria ou assimetria, né, no rosto. E, gente, eu estou falando tudo isso aqui, eu sei que meio que já deu tempo, né, mas eu estou falando tudo isso aqui, e isso é só uma introduçãozinha no que a gente pode enxergar no rosto, porque quando a gente fala, né, de simetria e assimetria, vamos pensar, nossa, que traço reto lindo, né? Vamos pensar, né, que esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Então, o lado direito me fala de como eu sou por dentro e o lado esquerdo me fala de como eu sou por fora. O que quer dizer por dentro e por fora? Como eu sou, com meus pensamentos e como eu sinto as coisas e como eu quero me expressar em público, tá? Então, o que eu sou quando eu estou sozinho em casa e como eu sou do jeito que eu me mostro para as pessoas e para todo mundo. Então, no caso aqui, ela que tem um rosto quase que quadradão, que ele é bem, de certa forma, né, na altura e na largura, você tem quase a mesma distância, né, com bastante metodologia, você vê que o lado interno dela é mais reservado e o lado externo dela é mais expansivo, certo? E o que que isso quer dizer? Que eu tenho bastante conflito interno, mas para todo mundo eu mostro que eu sou uma pessoa bem sorridente, contente, alegre, saltitante, feliz, né? Então, para ninguém ver meus problemas, mas eu sei o quanto eu me cobro para tudo aquilo que eu faço, né? Gente, que loucura. Louco, né? Cara, isso é muito legal. Parece até outra pessoa, né? Pelo formato. De certa forma, são três pessoas diferentes. Se eu for analisar as três fotos como eu analisaria uma, então eu tenho como eu sou por dentro aqui, como eu sou realmente, que é a junção dessas duas, né? E como eu me exponho para todo mundo, né? Então, para todo mundo, eu tenho energia, eu vou para fora. Se eu tiver que fazer um trabalho e virar à noite, eu viro à noite, mas depois eu estou toda desgastada aqui, toda ferrada em casa.
Sim. Né? Porque o meu interno não tem tanta energia quanto o meu externo, que eu exponho para as pessoas. Beleza, gente? Sim, ótimo. Olha, de certa forma era isso que eu queria passar para vocês.